A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, que podem estar em contato conosco nesse momento, através deste vídeo na internet, nesse primeiro domingo do mês de maio de 2025, 4 de maio de 2025, o nosso culto ao nosso Deus e ao nosso Deus todo o nosso agradecimento. E somos gratos a Ele por mais esta oportunidade de estarmos reunidos e juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, buscando o conhecimento, o conforto, a edificação na nossa vida espiritual e que o Senhor esteja com cada um de nós. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus. Ó soberano e amado Deus, mais uma semana tem se passado debaixo da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento. Saúde e forças o Senhor tem nos concedido. Obstáculos vieram, mas o Senhor nos concedeu que pudéssemos ultrapassar todos e chegamos até aqui, por causa do teu amor incondicional para conosco, do teu poder, do teu querer e da tua vontade, que é justa, santa e soberana, e tem chegado até nós o teu reino com poder. E somos gratos a ti. Que o Senhor esteja atendendo à súplica, ao pedido desses nossos irmãos que estão conosco. Que o Senhor possa se alegrar com o nosso louvor, que seja agradável a ti, pelo teu Espírito Santo em que nós habita. Por isso te pedimos a tua presença, porque o Senhor é aquele que nos capacita para a boa obra. E estamos aqui, Senhor, usa a cada um de nós para louvor e glória do teu nome santo. E no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua sublime presença. Amém. Neste primeiro domingo do mês de maio, durante a semana, a irmã Mieko comentou sobre um versículo que eu não tinha, assim, atentado para uma palavra que fala sobre dedo. É um dedo, não? E o nosso tema é o valente vencido. E o nosso texto para a nossa meditação está no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 11, versículos 20 ao 22. Com certeza, um texto bem conhecido de todos aqueles irmãos que têm o hábito e o desejo de aprender sobre o hábito de ler e de aprender sobre a palavra do Senhor. Não é um texto que é um dos mais conhecidos, mas é bem conhecido. Lucas, capítulo 11, versículo 20 ao 22. Podemos ler juntos. Aqueles que têm a sua Bíblia neste momento possam abrir. Vamos ao versículo 20 do nosso texto. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Amém. Um texto que nos dá, acima de tudo, a certeza da providência divina. E vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã para depois meditarmos juntos sobre esta breve passagem. Dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 25, que creio louvamos pela segunda vez, não estamos muito capacitados, como requer o Senhor de cada um de nós, mas temos também o hino 225, que já louvamos ao Senhor mais vezes. Então, vamos louvar o Senhor com o hino de número 25, que tem por título Jesus, Tu és bom. 25 da nossa harpa cristã. Ei, irmão amigo. 1, 2, 3. Meu Jesus, Tu és bom,
Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande e consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Hein? Salvação, vida tens para os teus. E é o que nós temos, esta vida presente, que o Senhor tem nos concedido, com dificuldades, com certeza, mas o Senhor tem nos permitido superar, porque o Senhor sempre nos dá um escape. Não é para sair fora do problema, mas é para ultrapassar as dificuldades do problema. Este é o sentido, né? Que o Senhor dá um escape. Não é que Ele nos vai evitar que o problema passe no vizinho e não chegue aqui. Mas Ele permite, e isso é muito importante, Ele permite a dificuldade, Ele nos permite a prova para que possamos ser aprovados ou reprovados. Mas somos aprovados quando permanecemos firmes e fiéis ao Senhor. Esta é a mensagem do céu, esta mensagem de transformação que nós temos recebido através da palavra do nosso Deus. O segundo hino, o hino de número 212, o título é Os Guerreiros se Preparam. Com este já mais conhecido, e guerreiros é aquele que faz o quê? Guerra. Então, os guerreiros se preparam para a grande luta. 1, 2, 3. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa o ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória e se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória e se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. O verso de novo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travas. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Amém. Desculpa, eu falei o verso, não, é o coro. Então, o coro novamente. Então, este é um hino que é muito importante para todo cristão, para se lembrar de que realmente o Senhor Jesus já nos avisou há 2 milênios atrás, mais de 2000 anos, de que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, devemos sempre orar em favor daqueles que muitas vezes estiveram na casa do Senhor, mas não estão, e que por um período foram grandes batalhadores, foram guerreiros valentes, mas devido a muitas dificuldades, alguns não têm permanecido. Então, agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos sempre juntos, e o Senhor é benigno e bondoso, e que Ele sempre nos capacite em todos os momentos, em todas as situações.
Nós, daqui a pouco, a irmã Mico, com certeza, sempre tem um comentário mais apurado. Então, nós tivemos uma reunião com alguns irmãos que puderam estar conosco, nem todos, o que sempre nos deixa assim, devido a muitas dificuldades, com certeza, né? Mas nós ficamos com o nosso coração sempre pensando em alguns irmãos que têm estado conosco, mas muitas vezes nos, somente nos é permitido através da internet, através destes momentos que utilizamos e não o fazemos ao vivo. Mas fomos então, nos reunimos e o Senhor tem nos abençoado. E já nos foi comunicado ontem, então, que alguns irmãos não poderiam estar. O irmão Carlos, que tem estado conosco, com a nossa irmã Harumi, ele tem pedido oração pelo filho dele, pelo filho, e que o Senhor já tem abençoado, mas que o Senhor continue e permaneça abençoando aquele casal, juntamente com o neto do nosso irmão Carlos. Também pelo seu local de trabalho, talvez ele tenha que mudar de estado e o local de trabalho, uma porta que o Senhor com certeza tem para ele, nós sabemos, mas no tempo devido, por isso ele deve ter a paciência, a humildade necessária para compreender, e eu sei que eles têm, de compreender que o Senhor está preparando algo para ele. Então, este é o pedido do nosso irmão. Com relação ao nosso irmão Melvin, também, que não pode estar conosco, estivemos juntos ontem, mas ele pede a oração em favor do tio dele, o senhor Osvandir, que teve que retornar ao hospital e passa por um período difícil de saúde. Então, lembre-se do nosso irmão Melvin, a irmã Renata e a irmã Débora, que estiveram juntos ontem. Também em favor do nosso irmão Ângelo, que nos conhecemos no dia de ontem, e que tomei a liberdade de pedir aos irmãos e de orarmos em favor desse nosso irmão Ângelo, que para nós é importante e muito mais importante para o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, gostaria de ouvir também que está juntamente conosco o nosso irmão Nishimura e a nossa irmã, a minha cunhada, esposa do nosso irmão Nishimura. Moshi moshi. Ai, yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Também amigo dele, Uhum. nome amigo dele, né? Então, ele tem problema de coração e tem que orar vai internar porque bastante pediatra. Amém. Então, um exame. Familiar Amém. e pelas pessoas que hoje estão doentes, Amém. Muito grato. né? Feito. Grato, meu. Amém, Jesus. Somos gratos ao nosso Deus, tem nos abençoado. Também nossos irmãos que estão aqui conosco, os nossos irmãos que estão conosco, os irmãos Sebastião, nossa irmã Leia e a nossa irmã Luzinete. Irmã Leia, por gentileza. Graça e paz a todos. Graça e paz, irmã amada. Agradecer a Deus, né, por esse feriado que a gente
que nos concedeu com saúde Aleluia. e agradeço a Deus por isso. Essa oração é para meus filhos, que Deus esteja dando sabedoria, ajudando em seus crescimentos. Os nossos familiares. Amém. Graças a Pai. Graças a paz, irmão amado. Obrigado a Deus. Agradecer a Deus pelo obrigado, né? Amém. É isso. Mais a gente no país trabalhando. E pedir oração também que ela fábrica agora, na volta do feriado, né? Mudaram a gente, teve uma mudança e mudaram nossa família para outro banco. Olha. A gente sabe que tem coisas que não agradam, né? Como a gente é cristão, tem gente que não aprova, mas que Deus venha estar tocando no coração das pessoas, que o Espírito Santo venha estar dando a luz naquele local, possamos também, que nós possamos ser essa luz nesse local. Amém. Muito grato, então. Lembre-se dos nossos irmãos Sebastião, a sua esposa, a sua irmã Leia e os seus filhos. E sempre com o coração agradecido em todas as coisas. Também que o Senhor esteja dirigindo esta nova posição dentro da mesma empresa. Não mudaram de trabalho, mas apenas o local do trabalho dentro da empresa, pelo que ele tem nos informado. Irmã Luzinete e irmão Alexandre Bonetti. Por gentileza, irmã Luzinete. Amém, Pai. Paz do Senhor Jesus, irmã. Senhor, Amém. se por tudo feito em nossa cuidado dele, Amém, Jesus. meus pais, pedindo pela nossa família e pelo nosso país, pelo Brasil. Deus abençoe. Muito obrigado. A irmã Luzinete, que se dedica desde o nascer do sol até o pôr do sol. E se dedica ao Senhor. E somos gratos a Deus por este casal e pelos familiares também, que já o Senhor os tem abençoado. E nossa irmã Mieco, por Bom gentileza. dia, boa noite, a paz do Senhor. Só Paz temos do que Senhor agradecer Jesus. a Deus por tudo e todos, né? E pela confraternização que tivemos ontem no País da Criança, Codomonocuni. Este lugar foi construído, né? Foi a pedido da ex-imperatriz, a mãe do imperador de agora, né? Para as crianças ter um lugar para diversão, para relaxar. Mas é um lugar muito grande, é um parque de diversão, né? E as escolas também vão lá passar o tempo, né? E ontem estivemos com 21 pessoas, das 8 da manhã até 16 horas. Cada um vinha no horário, né, livre, mas tivemos uma boa confraternização, graças a Deus, se alegraram muito e só temos que agradecer a Deus. Peço oração também pelos irmãos, né, conhecidos, Bianca, né, a Ruth, a Rafaela, e também pelos familiares, né, familiares. E não esquecendo do culto de senhoras na quarta-feira aqui no Japão, às 8 horas da manhã, e no Brasil, às 20 horas de terça-feira. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, agradecidos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos estar reunidos e conversar e conhecer mais. Alguns irmãos a gente até então tínhamos visto através da internet, através do meio de comunicação do Zoom, ou mesmo de outro meio de comunicação. Mas então o Senhor nos permitiu e eles puderam estar nos conhecendo e reciprocamente a cada um deles. E, infelizmente, alguns não puderam estar e que o Senhor também esteja alcançando aqueles que não puderam estar. Então vamos orar por todos esses pedidos aqui registrados. Ó soberano e amado Deus, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador,
Deus Salvador, Deus Consolador, nós te louvamos porque tu és grandioso, tu és sublime e santo em todos os teus feitos. O Senhor conhece as nossas necessidades todas e, acima de tudo, o Senhor conhece o nosso coração. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E do nosso coração, o Senhor com certeza continuará abençoando a cada um desses que, com o coração agradecido, passaram mais uma semana debaixo do teu cuidado, da tua proteção, do teu livramento. Pedimos a tua presença contínua, abençoando a nossa nação, o Brasil, os governantes daquele país, aos teus santos, aos teus servos, aos teus filhos, ao teu povo que lá está, aos nossos irmãos familiares da irmã Luzinete, igualmente aos nossos irmãos e familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti, aos irmãos que congregam junto com a nossa irmã Luzinete e o irmão Alexandre, aos seus filhos, que o Senhor tem abençoado, temos certeza, e a nossa irmã Santina e o nosso irmão pastor José Ronaldo, os pais da minha irmã Luzinete. E tudo, Senhor meu Deus e Pai, o Senhor tem abençoado, e em todas as coisas o Senhor tem dado vitória. E agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós e a esses teus filhos de estarem louvando o teu santo nome neste dia, se iniciando ali no Brasil, e que o Senhor acompanhe e guarde a cada um desses teus filhos. Ao nosso irmão Sebastião, a sua esposa, a nossa irmã Leia, que o Senhor tenha abençoado. Eles têm declarado que o Senhor é benigno, é bondoso, é um Deus fiel, é um Deus longânimo, é um Deus todo-poderoso que tudo sabe e conhece, e que o Senhor é o único escudo e fortaleza sempre presente na nossa vida, em todos os momentos. Que o Senhor permaneça guardando este casal, aos filhos, nesse novo local, Senhor meu Deus, para onde foram transferidos na empresa a qual trabalham. O Senhor conceda sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão de todas as coisas, e que possam aceitar com alegria um novo local para onde foram enviados. O Senhor ali esteja, e eu sei e tenho certeza que o Senhor ali sempre estará com eles, assim como tem estado com todos os teus filhos. Ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, que o Senhor esteja abençoando como tem estado abençoando este casal, aos familiares do nosso irmão Nishimura, que o Senhor alcance por tua graça, o teu favor e o teu poder, pois o Senhor e somente o Senhor pode fazê-lo, e creio que este casal confia em ti de todo o coração, todas as forças, todo o entendimento. Aos familiares da minha cunhada, que são os familiares da minha esposa, que o Senhor ali esteja abençoando, alcançando aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça, dando entendimento para compreender daquilo que é idolatria, daquilo que não agrada ao nosso Deus. Ser com cada um deles, ó Senhor, pois o Senhor sabe e conhece os nossos pensamentos e sabe a quem nos dirigimos a Ti neste momento. Também te pedimos a Tua presença abençoando ao nosso irmão Carlos, o seu local de trabalho, no seu ir, no seu voltar, no seu relacionamento com a Harumi, que o Senhor continue e permaneça, estão alegres por estarem juntos. A irmã Harumi, que esteve conosco também no dia de ontem, continua abençoando o local de trabalho dela, todos os seus passos, e que eles possam, Senhor meu Deus, estar sempre presentes na tua casa. No nome de Cristo Jesus te agradecemos, ó Senhor amado, por todos aqueles irmãos, ao irmão Anderson, à irmã Keiko, que estiveram conosco, que não podem estar hoje, o Senhor ali esteja alcançando. Agradecidos estão também por esta oportunidade de estarem conosco, e nos alegramos juntos na presença do Senhor. A nossa filha, aos nossos netos, ao esposo da nossa filha, o Senhor ali os tem abençoado e puderam estar se alegrando com os pequeninos na tua presença, ó Deus Santo, e que o Senhor os tenha abençoado. Somos testemunhas vivas e declaramos que o Senhor
é o Deus de todos aqueles que amam a tua palavra e cumprem o teu querer e a tua vontade. Te agradecemos pelo irmão Melvin, a irmã Renata, a Débora que estiveram conosco. E o nosso irmão Melvin agradece ao nosso Deus e pede as nossas orações intercessórias diante de ti, ó Deus, para que o tio Osvandir e os demais familiares possam ser por ti abençoados, guardados, protegidos, restaurados, renovados, porque confiamos em ti e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Concede esta graça maravilhosa a cada um dos nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet, que não tem a oportunidade de estar conosco neste momento, mas sabemos que o Senhor os tem alcançado e temos ouvido e visto testemunhos de que o Senhor tem operado na vida desses irmãos que nos veem pela internet. A cada um desses irmãos que estão conosco, aqueles que não puderam estar conosco, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Pedimos a tua santa e preciosa presença no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor esteja ali abençoando o nosso dia, como o Senhor tem feito, e para esses irmãos, como a irmã Luzinete que está conosco neste momento, o dia está se iniciando, e que eles estejam alegres, como sempre, e poderem estar na casa do Senhor, sendo abençoados com a presença de mais irmãos que sempre nos confortam, que nos fortalecem com palavras de amor e de encorajamento. Este deve ser o nosso propósito de todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca, que o Espírito Santo seja o intercessor, o intermediário e o mediador entre nós e aquele que nos ouve, que necessitamos e carecemos da presença do Espírito Santo, sem a qual não poderemos agradar ao Senhor como convém. Por isso, que o Senhor esteja abençoando a cada um com esta preciosa bênção da presença do Espírito Santo. E o nosso irmão Ângelo, que esteve conosco, foi a primeira vez, e gostaria que sempre estivéssemos nos lembrando nas nossas orações, porque o Senhor é poderoso para transformar toda a situação. Por isso pedimos as bênçãos do Senhor em favor do nosso irmão Ângelo e dos seus filhos. 5 filhos, uma família numerosa, mas que o Senhor esteja ali abençoando. No nome santo do Senhor Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém. Bem, voltando aqui ao nosso texto, nossos queridos irmãos, aqui iniciando o capítulo 11 do livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o nosso querido Lucas, do versículo 20 ao 22, o Senhor Jesus está respondendo a alguns no meio da multidão que questionavam por que ele estava expulsando demônios de algumas pessoas. Então, o Senhor respondeu a esses que estavam no meio da multidão. Não sabemos se eram pessoas simples, se eram fariseus, saduceus, ou publicanos, ou pecadores como nós, mas a palavra nos diz que alguns do meio da multidão. Aí ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pela presença de Deus, pela mão de Deus, esse é aquilo que o Senhor Jesus disse, e nós devemos fazê-lo, se nos for permitido, em nome do Senhor Jesus, porque ele tem esse poder para expulsar demônios. Aí ele diz: certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, porque se ele expulsava, e pode expulsar demônios pela ação do dedo de Deus, as pessoas teriam que entender que era chegado até eles o reino de Deus. Foi essa
resposta que ele deu. No versículo 21, quando o valente guarda, armado, não pode ser desarmado, e ele não é, nós já vamos comentar, a sua casa, então quando ele guarda, protegido, armado a sua casa, com certeza em segurança está tudo aquilo quanto ele tem em sua posse dentro da sua casa. Mas, versículo 22, sobrevindo outro mais valente do que ele, e aí vai vencê-lo, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, a sua proteção, e em que ele confiava, e reparte os seus despojos, ou seja, aquilo que o mais forte vence o valente e ainda reparte tudo aquilo que tomou do valente. Então, o nosso tema é o valente vencido. E nós temos nesses versículos a certeza da proteção e o conforto de Deus para conosco. Então, devemos partir deste princípio, conhecedores de que o Senhor nos dá a proteção. Vamos buscar esta proteção, porque ele fala de um valente e de um mais valente que aquele valente. Então, aqui o Senhor Jesus nos ensina que esse valente vencido é o diabo, do qual tudo dele é tomado. Satanás, então, o diabo, Satanás, diabo, demônios, o inimigo, tudo isso tem o mesmo nome. Ou seja, sempre nos referimos a anjos de Deus caídos, que foram desobedientes a Deus e são chamados anjos caídos, caídos da graça de Deus. Então, Satanás é o chefe. E o Senhor Jesus nos adverte que o nosso inimigo é um valente. O que é um valente? Aquele que briga na rua toda hora? Não. Valente é aquele que possui força. Não devemos menosprezar a força do inimigo, porque ele é um anjo e ele é, em poder e força, ele é muitas vezes maior que nós. Então não dá para vencê-lo com armas carnais, e sim espirituais, porque ele é espírito. Então é um espírito caído. E o Senhor Jesus, nesse versículo, nos diz: esse inimigo possui força e é corajoso. Então, o que é valente é aquele que, mesmo se tratando de homens, é aquele que possui força e é corajoso e não receia o perigo. Então, se o inimigo é este, o Senhor Jesus nos adverte que o nosso inimigo é um valente, assim sendo, não podemos desprezar a ação do inimigo sobre todos os homens. Ele não faz exceção ou acepção. E, como ele é valente, nós devemos nos precaver contra ele e todas as suas ciladas e investidas que vêm contra nós. Ele não desiste, ele não toscaneja, ele não dormita, ele não cochila, é 24 horas no ar para buscar nos destruir. E, além disso, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, nos adverte que o nosso inimigo, Satanás e seus anjos, ou também demônios, como dizemos, ele é um valente e vem sempre contra nós com toda a astúcia. Então, o que o diabo faz? O diabo prende e escraviza as suas vítimas. As pessoas ficam escravos dele sem saberem. O Senhor Jesus disse que aqueles que estão neste mundo pecaminoso, que pertencem e se agradam deste mundo pecaminoso,
eles são escravos. E ainda retrucaram, mas nós somos escravos, com Paulo também. Nós somos escravos de quem? Nós não somos escravos de ninguém. Eles pensavam que ele estava falando de pessoas. Não é de pessoas. Aqui é escravos de anjos, do mal. Então, o diabo prende e escraviza as suas vítimas, que são aquelas pessoas, uma vez que ele ataca a todos, mas as vítimas são aquelas pessoas que são desobedientes à palavra de Deus. Aqueles que não servem a Deus, mas servem a outros deuses ou ao diabo. Não precisa servir obrigatoriamente ao diabo, entregar-se completamente a ele, mas servem a outros deuses. Porque o mandamento que nós temos na palavra de Deus é para amar ao Senhor nosso Deus. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então, os outros são deuses de pedra, de barro, de metal, de madeira, de vidro. Então, no versículo 20, ele diz, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então ele falou os demônios, porque nós sabemos que algumas pessoas, como Maria Madalena, tinha mais que um demônio. Então, se ele expulsava naqueles momentos, ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, certamente, e deveriam reconhecer que o reino de Deus havia chegado através dele. Então, aqui o Senhor Jesus fala sobre dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. E nós sabemos que Satanás tem um reino. Então, o Senhor, nosso Deus, tem o seu reino nos céus, o Todo-Poderoso. Então, o reino de Deus, que até então não havia chegado à terra, o reino de Deus chegou, como ele disse, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus havia chegado através do Senhor Jesus e representava o começo do fim de Satanás. Ali se iniciou ali teve início a derrota, que vai ser fragorosa, certeira e imutável, não tem como mudar, a derrota do nosso inimigo. O Senhor Jesus já o tem derrotado na cruz do Calvário. Então havia chegado o reino de Deus a essas pessoas e com o reino de Deus chegando através do Senhor Jesus, o Satanás já se sentiu perdido. Então, a semente da mulher prometida lá no Jardim do Éden, no primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada, havia chegado. A semente da mulher prometida no Éden, que iria esmagar a cabeça da serpente, havia chegado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Satanás não sabia disso, né? É claro que ele sabia. Então, ele já ficou assim, mais, como se diz, mais atento, mais astuto, mas tudo aquilo que é do mal, ele ficou expôs cada vez mais. Ou seja, ele expôs exatamente aquilo que ele é. Nos versículos 21 e 22, que está escrito, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, e sabemos que ele vai vencer, o Senhor Jesus vencerá todo o mal e todo o inimigo. E ainda tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Isso quer dizer, até a vinda do Senhor Jesus, Satanás, o conhecido homem forte, que o Senhor Jesus disse, ele estava agindo com relativa liberdade.
até a vinda do Senhor Jesus. Satanás já estava agindo desde que ele foi lançado na terra. Então ele estava agindo com relativa liberdade, não toda. Assim, não se esqueça do livro de Jó. E o Senhor permitiu e ele afligisse Jó, mas até o Senhor deu limites e o Satanás não passou dos limites. Por quê? Porque ele tem que obedecer ao nosso Supremo Deus. Então, ele estava aprisionando as almas e levando os pecadores a viverem em trevas, ou seja, desconhecidos da verdade de Deus. Mas, glórias a Deus, que um mais forte do que Satanás, ou seja, o nosso Deus Todo-Poderoso, havia chegado para vencê-lo e libertar toda a alma oprimida e aprisionada pelo nosso inimigo. É isso que esse versículo diz. Uma das coisas que ele diz é que veio um mais forte, mas esse mais forte, ó, do que Satanás. E quem é? É o nosso Deus Todo-Poderoso, que havia chegado e que veio e que foi triunfante até a morte e morte de cruz. E ele libertou e continua libertando toda a alma aprisionada pelo inimigo das nossas almas. No versículo 22 ainda, o mais valente aqui é o Senhor Jesus. Então o que ele faz? Ele tira toda a armadura do diabo. Bom, o que ele faz? Soltando também todas as amarras e liberta todos os prisioneiros e cativos, isto é, todos os que querem ser libertos, porque muitas vezes a pessoa está amarrado, está aprisionado do inimigo, mas você vai falar com ele e ele não quer se libertar, ele quer viver naquela mesma vida. O Senhor Jesus veio para todos, mas nem todos os receberam. Então nem todos serão salvos. Por quê? Porque o Senhor Jesus não tem capacidade? Não, porque muitos, e o Senhor Jesus disse, muitos escolhem a porta larga e eles não querem deliberadamente ser libertos. Eles preferem uma vida fácil, uma porta larga e um caminho espaçoso. Então esses, infelizmente, o inimigo continua a dominar, continua a manter em trevas. Então o Senhor Jesus veio, venceu o nosso inimigo, retirou toda a sua armadura, tudo aquilo que o inimigo tem, e ainda soltou todas as amarras e fez o quê? Libertou todos os prisioneiros que estavam cativos do inimigo, todos aqueles que não conheciam a Cristo. Então, por isso que ele disse, o valente vem e ainda tira a armadura e reparte os despojos. Significa o quê? Aquilo que era de Satanás está sendo acrescentado ao reino de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e seu sacrifício na cruz do Calvário. Não existe um meio termo. Ou fazemos a vontade do Senhor ou a vontade do inimigo. Mas nós devemos nos lembrar que não é pelo fato de pronunciarmos o nome do Senhor Jesus que isso significa que estamos vivendo para Ele. Infelizmente, Jesus disse, não é aquele que diz, mas aquele que cumpre e pratica a minha palavra. Querer ir para o céu só porque pronuncia a palavra. O Senhor Jesus foi até mais ao extremo. Expulsa demônios, faz sinais, milagres e maravilhas, mas ele vai dizer, nunca vos conheci. E o lugar para onde eles irão, infelizmente, não é o céu. Então, por isso que Jesus disse, aquele que diz, não é só o fato de pronunciarmos, o Senhor Jesus é bom, eu creio em Deus, eu sou religioso, eu vou para a igreja. Não, ele tem que cumprir e praticar a palavra do Senhor. Então, se
se nós estamos vivendo segundo as ordenanças de Deus, não haverá lugar para o inimigo em nossa vida. Por quê? Porque ele é nosso protetor. Ele é que despoja, ele é que aniquila o inimigo. Não sou eu, não somos nós. Por isso que Paulo escreveu que nós devemos usar a armadura cristã. Então, expulsar demônios também não era uma prática desconhecida pelos judeus. Nesta época, os judeus sabiam. Eles sabiam que Satanás também não luta contra si mesmo. O Senhor Jesus estava dizendo isso anteriormente. Então, o que quer dizer Satanás não luta contra si mesmo, ou seja, ele não vai destruir o seu reino ou destruir-se a si mesmo? Significa que ele não ataca pessoas que vivem debaixo da vontade dele. Satanás não luta contra si mesmo. Ele vai atacar pessoas que já estão presas a ele, que já estão acorrentadas a ele. Não, esse aí ele não faz nada. Por isso que muitas vezes a gente tem que ficar preocupado. O diabo não está lançando nenhum dardo inflamado contra mim. Eu tenho que ficar esperto, tenho que ficar preocupado. Porque ele não faz isso com pessoas que vivem debaixo da vontade dele. Por isso que devemos sempre estar debaixo da vontade do Senhor. E aí, como consequência, devemos esperar que Satanás não vai dar trégua para nós. Por quê? Satanás não luta contra si mesmo, mas contra os escolhidos do Senhor. E a vinda do Senhor Jesus ao mundo em forma humana, então, é a vinda do nosso Deus Filho em forma humana, tirou o sossego de Satanás e de seus demônios. Por quê? Apesar de os judeus e o povo de Deus não reconhecerem o Senhor Jesus como o Messias prometido, conheciam os livros do Antigo Testamento, mas eles não o reconheceram como o Senhor Jesus como o Messias prometido. Mas os demônios sabiam quem ele era. Só não esperavam que ele viesse tão cedo, como está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 29. Mateus capítulo 8, versículo 29. Assim está escrito. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O que significa isso? Então, os demônios reconheceram e proclamaram uma verdade. Aliás, Satanás é o pai da mentira, mas ele se transforma em anjo de luz e parece que ele fala a verdade, mas aqui ele está falando uma verdade. Eles reconheceram que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Muitas vezes algum cristão até esquece de lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o próprio Deus em forma humana. Então, os demônios reconheceram. Jesus é o próprio Deus encarnado e também os demônios sabem que o Senhor Jesus tem todo o poder para expulsá-los. Por isso que eles disseram: não, mas vem aqui nos atormentar logo agora, mas está muito cedo ainda. Por quê? Satanás sempre soube que o Senhor viria para destruí-lo no dia do juízo final. Isso é líquido e certo, certeza absoluta. E Satanás sabe disso, que o Senhor virá para destruí-lo no dia do juízo final. E, nesse dia, o Senhor Jesus vencerá definitivamente Satanás, o diabo e seus anjos. Então, quando Satanás e todos os demônios serão lançados no inferno. Evidentemente, inferno, o lugar que foi criado para ele e os seus seguidores. Então, Satanás sabe que no dia do juízo final, em que todos passarão pelo tribunal de Cristo, Satanás e todos os seus demônios serão lançados no inferno, porque o inferno é um lugar que foi criado para eles e seus seguidores. Por isso que devemos estar atentos. Por isso,
Satanás e seus anjos caídos sempre quiseram e fizeram de tudo para que o Senhor Jesus desistisse do seu propósito. Satanás quis sempre impedir. O Senhor Jesus era um bebê, era uma criança, o que é que ele fez? Ele colocou pessoas que queriam matar o menino. Não conseguiu, porque ele não tem poder sobre o nosso Deus. Então, Satanás e seus anjos fizeram de tudo, não somente isso. Tentaram ao Senhor Jesus para dissuadi-lo do seu propósito. A sua morte na cruz, qual era o propósito do Senhor Jesus? A sua morte na cruz para salvar todo pecador. E Satanás, em todo o tempo, foi contra. Colocou até pessoas dizendo para o Senhor Jesus desistir daquela ideia de que iria morrer. A gente sabe quem foi. O apóstolo falou para ele. E ele disse que era Satanás que estava falando através do apóstolo. Por quê? Porque Satanás sabia que não teria, que os seus dias já estariam sendo abreviados. Seus dias de tentar e matar, roubar, destruir e tentar aos seres humanos. Então, grande parte desta batalha que existe não pode ser vista por meio de olhos humanos. E também esta batalha espiritual que existe entre o inimigo, o Senhor Jesus, o inimigo e nós. Então, e também as vitórias na cruz, que aparentemente pareciam uma derrota, aos olhos dos seus seguidores, que nós sabemos que ficaram tristes, desolados, a caminho de Emaús e em todas as regiões, com certeza, ficaram sem esperança, desorientados. O Senhor prometeu, e agora? O que nós vamos fazer? Aí o Senhor Jesus já é o terceiro dia e ele está morto. Podemos ler na palavra de Deus. Então, aparentemente, aqueles 48 horas pareciam uma derrota aos olhos dos seus seguidores. E nós vemos que ficaram sem esperança. Mas, a partir do terceiro dia, todos eles puderam ver o Senhor Jesus vencer a batalha espiritual que eles não podiam ver até então. Que era essa batalha a qual o ser humano não pode ver com os olhos carnais. Não foi na cruz que Satanás recebeu o golpe mortal da sua derrota. Ali foi confirmado que ele é perdedor. Ou seja, o valente que foi vencido. Então, a partir desse dia, da morte do Senhor Jesus na cruz, a partir desse dia, o diabo tenta desesperadamente arrastar para o seu reino o número máximo de pessoas, porque o Senhor Jesus disse que é a maior parte. Então, muitos entrarão pela porta larga, caminharão pelo caminho espaçoso, e poucos aqueles que encontram a vida eterna. Ele continua e cada vez mais, com mais furor, tragar todos aqueles que ele puder. Então ele está cheio de fúria, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Como nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Então Satanás está irado. Por quê? A segunda parte do versículo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então ele está falando para aqueles que estão no céu, que não somos nós. Mas aí ele fala para nós, ai dos que habitam na terra, você e eu, estamos vivos. Então, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós.
e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, ele não desiste e já sabe que o seu tempo já sempre esteve contado, evidentemente, porque tudo está no controle de Deus. Mas como a gente diz, você já tem o tempo contado, ou seja, falta pouco tempo. Não? A nossa conclusão que podemos ter desses 3 versículos. Essa passagem bíblica nos mostra que o Senhor Jesus tem todo o poder sobre todos os demônios, pois ele é o próprio Deus Filho. Como disse Pedro, tu és o Filho de Deus, ou o Deus Filho. Também o Senhor Jesus, sabemos e podemos ver também claramente através desse versículo que o Senhor Jesus pode curar e libertar todas as pessoas oprimidas e controladas por demônios. Ele permanece o mesmo e nós podemos fazer isso através de Cristo Jesus. Nós não temos esse poder, ninguém tem esse poder. Expulsar demônios é, como o Senhor Jesus disse, requer muita oração e jejum. Não vai querer expulsar o demônio se não está qualificado. O Senhor Jesus pode fazê-lo e ele delegou esse poder àqueles que estão cumprindo os requisitos para expulsar demônios. Então, diante disso, nós devemos estar sempre atentos para buscar a proteção de Deus e para que Ele nos livre do mal e da opressão que o nosso inimigo, vencido, aplica sobre nós. Então, estar sempre atento de buscar a proteção de Deus em todas as situações. Não é só, eu vou viajar e eu preciso da proteção de Deus. Não, é todo dia, todo instante, todo momento. Até para sair da porta para fora, principalmente em alguns países que é mais perigoso ainda do que aqui. Então, proteção em todas as situações, para que ele nos livre dos dardos inflamados do inimigo e de todo o mal, porque o inimigo usa pessoas contra nós. E também da opressão que o nosso inimigo vencido faz sobre todos aqueles que não estão debaixo do querer e da vontade dele. Então, ele vai sempre atacar aqueles que estão debaixo da vontade do nosso Deus, agradando a Deus, agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Então, aniversariante do mês, mais alguns minutos. Desculpe, eu tinha desculpa do horário aos irmãos que estão conosco. Quantas bênçãos? Não. Só fica sem melhor. Desculpa. Então vamos, a irmã Mico vai mencionar os aniversariantes do mês passado, que fazemos no último domingo do mês, mas não pudemos fazê-lo, então vamos fazer. Agradeço imensamente, esse dedo de Deus me deixou assim, bastante assim, nossa, no trecho bíblico, porque do Rio de Janeiro, quando você sobe para Petrópolis, tem a mão de Deus assim, na montanha, né? Bem assim, no meio das montanhas, tem um bem evidente. Você sobe, fica vendo tantas vezes o carro vira e a mão de Deus fica lá, protegendo o Rio de Janeiro, né? Então, esse dedo de Deus, realmente, essa paisagem que realmente é muito linda, né? Então, vamos ao aniversariante do mês de abril. Nossos netos gêmeos, Yushin e Keina, fizeram no dia 3, 8 anos. Dia 12, o filho da Luzinete, o Christopher, né, fez aniversário, né, e o Edilson, nosso afilhado, que mora nos Estados Unidos, também fez aniversário. No dia 23 foi o Anderson, irmão Anderson da Keiko, e dia 28 o Noah, filho da Simone e do Cauã. Então,
vamos agradecer a Deus com uma mensagem. É só um verso e um verso e depois o coro. Um só. Tá bom? Então vamos orar. Ó Deus justo, santo e bom, o Senhor tem concedido graça maravilhosa e abundante na vida desses teus filhos, que o Senhor tem concedido completar mais um ano de vida. A proteção, o cuidado, o livramento, a saúde e as forças vieram de ti. Por isso somos gratos a ti, ó Pai amoroso, mas não somente esses aqui mencionados, mas todos quantos o Senhor tem um cuidado de nos livrar dos ataques do inimigo. Fica conosco, ó Senhor meu Deus, abençoando a cada um por tua graça, tua misericórdia e teu favor. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor o hino manso e suave 568. Devido ao horário, meus irmãos amados, a primeira estrofe e o coro. 1, 2, 3. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Soberano e amado Deus, justo, santo e bom, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que venceu o inimigo, venceu o valente e ele está vencido para todo sempre. No nome de Cristo Jesus, Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, porque a vitória vem de ti e não há outro. Continua abençoando esses teus servos que estão aqui, nesse momento, aqueles que nos veem através da internet, e todos quantos, Senhor meu Deus, amam a tua vinda, nós te pedimos, te bendizemos e te louvamos, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde com uma semana debaixo da proteção e do livramento do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos.